Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos começar o nosso trabalho na disciplina de redação falando sobre leitura e a construção de sentidos. Então, para que possamos fazer um texto com um sentido completo e atrativo para o nosso leitor, é necessário que nós comecemos a construir o sentido desse texto. E essa construção de sentido na nossa vida, ela se dá através da leitura. Quando nós falamos, nós professores, é extremamente necessário que vocês leiam, para que vocês tenham, acima de tudo, conhecimento de mundo, para que vocês tenham conhecimento de diversos temas que podem ser abordados dentro da redação do Enem ou de vestibulares em todo o país. Então, é necessário que vocês tenham o conhecimento não só estrutural da produção de um texto, mas que vocês tenham conhecimento também aí de mundo, daquele assunto que está sendo tratado dentro dos textos. Então, para isso, nós temos que interpretar todos os tipos de códigos que vêm dentro, né, dessa proposta de redação. Então, é necessário ler para escrever. A leitura, ela nos possibilita a construção de um texto melhor. O sentido de um texto não está apenas nele mesmo. Quando nós lemos, dialogamos com o cotidiano, com situações que nós estamos vivendo, com experiências de vidas anteriores às nossas. Por exemplo, quando você lê um livro, como o Diário de Anne Frank, você vê experiências vividas por um adolescente bem antes da gente. E aí você vai ter o quê? Conhecimentos prévios e que foram adquiridos com a leitura. Ao ler um novo texto, você vai ver experiências anteriores que são de fundamental importância. Eles permitem o que ao leitor? Exercer sua capacidade de cognição, exercer sua capacidade de pensamento. Então, você vai preencher na sua vida algumas lacunas. Que lacunas são essas? São coisas que você gostaria de saber e vai descobrir através da leitura. E essas lacunas são preenchidas pelo conhecimento de um autor. Um autor que traz um texto para você cheio de significados, cheio de conhecimento. Então, para a produção de textos, sai-se melhor, a pessoa que se sai melhor são aquelas pessoas que possuem um maior repertório de leitura, que leem diversos tipos de texto. Quanto mais você lê, quanto mais conhecimento você tem através da leitura, melhor você escreve. Isso não é só conversa de professor de redação, não. Isso é algo que nós temos dentro da prática, dentro da nossa sala de aula. Os alunos que se saem melhor são aqueles alunos com maior repertório de leitura, porque eles vão ali armazenando conhecimentos que fazem a construção de um texto melhor na hora da escrita. E podem ser resgatados, né, na formação de novos textos, de diversos textos. Então, vamos adiante com o nosso conteúdo, vendo aí como podemos construir sentidos através da leitura. Vamos entrar aqui na questão do ato de ler. Quando nós falamos no ato de ler, você imagina logo a leitura somente de livros, revistas, jornais, sites da internet, que traz bastante informação também. Mas quando nós estamos falando do ato de ler, nós estamos também falando sobre a leitura de imagens, que é um ponto bem trabalhado dentro do Enem. Então, essa leitura de imagens, ela nos possibilita o quê? Fazer a interpretação, a compreensão, por exemplo, de uma obra de arte que não faz parte do nosso cotidiano, que fez parte do cotidiano de seu autor, que viveu numa época diferente da nossa. Isso também é uma questão de leitura, de compreensão aí de uma obra de arte
ou de uma linguagem não verbal. E nós vamos entrar agora também na leitura, usando a leitura na construção de sentidos. O primeiro ponto aqui entra a questão de decodificação. Quando nós falamos em decodificação, nós vamos reconhecer os signos linguísticos, né? Reconhecimento de signos não verbais utilizados dentro da leitura. Depois nós vamos passar para o contexto histórico do país na época da publicação de qualquer coisa, tanto de uma obra de arte, que também tem aí uma linguagem não verbal, quanto de um livro mesmo. Você não pode pegar um livro de uma época diferente da sua, ao pé da letra, e aplicar, por exemplo, na sua realidade hoje. Você não pode fazer isso porque a realidade daquele autor é diferente da sua. É diferente do que você está vivendo agora. Então, outro ponto é a identificação do gênero e da forma como é veiculado. Então, o gênero. Gênero textual, vocês já sabem o que é um gênero textual, né? Que são aí, nós entramos com as narrativas, nós entramos aí com as notícias, as fábulas, as crônicas, são gêneros textuais. E onde eles são veiculados? Gente, veiculados é onde eles são publicados. Então, vocês vão ver que eles podem ser publicados em livros, revistas e em diferentes lugares. Conhecimento do ideário do autor. Todo autor, ele está aí relacionado a um ideário, a um ideal. Então, todo autor ele tem seu ideal, tanto os autores que produzem obras de arte quanto os livros, ele tem um ideal. E você vai ter um conhecimento do ideal desse autor. Então, para trabalhar os sentidos em textos verbais. Textos verbais são os textos escritos realmente, né? Nós vamos usar aí o conhecimento linguístico, a língua portuguesa. O conhecimento linguístico ele é de extrema importância. Você tem que ter o domínio do código, da língua. Então, vai permitir que você consiga decodificar o texto e fazer a associação entre a questão gramatical e a estrutura das partes que formam esse texto. Então, você vai aí, quando a gente fala em conhecimento linguístico, vai desde o conhecimento gramatical, da escrita, da organização de ideias, até chegar aí às questões estruturais. Cada tipo de texto ele tem uma estrutura diferente. Então, você vai empregar tudo isso dentro dos conhecimentos linguísticos. Outro ponto é o conhecimento de mundo. Então, são as vivências acumuladas, são informações que entram aí, informações culturais, ideológicas e intelectuais que você vai adquirindo. O que ela vai lhe possibilitar? Levantar hipótese sobre o que o texto quer dizer e estabelecer relações com a realidade. Olha só o que eu disse anteriormente. Um autor que escreveu lá em 1900 bolinha não pode ser colocado na sua realidade de hoje. Nós estamos vivendo situações diferentes. Nós estamos vivendo uma época diferente da desse autor, mas as experiências que ele viveu podem nos servir de inspiração ou podem nos alertar para que não chegamos ou que não voltemos, né, ao passado, que não passemos pelo que ele passou. E aí nós entramos também nas questões de leituras prévias. Então, é levantar hipótese. O que pode acontecer? O que aquele texto quer dizer? Raciocinar, refletir sobre a leitura. E o último ponto é a reflexão. Então, ela permite aí não só estabelecer relações anteriores, mas aí nós vamos projetar outras reflexões em cima desse texto, construindo um sentido em cima desse texto. E ao mesmo tempo em que forma ou que amplia a leitura de um mundo
do leitor. Nós vamos ampliar a leitura de mundo do leitor. O último ponto que nós vamos estudar em relação à construção de sentido através da leitura é a questão de inferência. Quando nós falamos em inferência, é a leitura nas entrelinhas. Inferir informações em um texto. É de extrema importância quando você vai lá analisar os textos que estão presentes dentro do Enem. Por quê? Quando nós falamos em inferir informações, essas informações elas podem estar explicitamente ali dentro do texto, que você encontra a informação rapidinho, ou implicitamente dentro do texto. Qual é a diferença? É explícito, você já encontra na primeira olhada. Então, ou implícito, que você vai fazer uma reflexão, vai analisar, vai olhar como foi feito, vai fazer algumas associações, tanto na linguagem, né? Vai olhar algumas dicas, o que foi sugerido no contexto. Aí você vai fazer a análise desse texto de forma implícita. E o nosso conteúdo, nós vamos parando por aqui. Na próxima aula, eu venho com a atividade para vocês, para nós fazermos a análise dessa atividade, falando sobre o sentido de construção, né, da leitura para a produção de textos verbais. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e qualquer dúvida é só perguntar.